mais longe, reunimos a bravura, sentindo nas veias o calor de sangue carmesim, uma herança de amor e destino que virá, seguindo sem temer, sorrio pra dor. Na escuridão mantenho a fé, lutando quanto eu puder, seja lá quem enfrentar, sem hesitar estarei de pé. O que eu desejar vou conquistar, o futuro aguardado. Sangue aonde estou, a tempestade se formou, destino que a ira está prestes a conduzir, mas poder algum irá quebrar o orgulho, não irá. Nada vai nos deter. Mês de julho. Crias do shitpost contra a União Homelander. Superman saiu da Alphas e criou a União Homelander com o intuito de derrubar a Crias. Lauliet pediu a DM na União usando uma conta fake, roubando a União Homelander e abrindo 2-0 no placar. Depois disso Nordeste derrubou a conta de Joestar com denúncias, aumentando para 3-0, Ione derrubou o vice Alex, ampliando para 5-0, e Bart roubaria a membra Poderosas, agora ficando 6-0. Lauliet puxou os dados de Superman que se recusou a desativar a conta, então acabou sendo derrubado na força bruta por denúncias de Lauliet, terminando a guerra em 8-0 com Lauliet de MVP. Supremo Egito contra a União dos Gigashed. Sidoka chegou pro elenco da Egito e estrearia nessa guerra. Knuckles reativou a União Gigashed, que rapidamente virou alvo na lista negra da Egito, então Ratão começaria a manipular Knuckles para futuramente pegar a senha da União. Nesse meio tempo, Bart roubou a conta de Hello Kitty para facilitar as kills contra a Gigashed, abrindo 1-0 no placar, e pela conta de Hello Kitty ele roubou as contas de Jojox, Sid e Kuye, aumentando para 4-0. Agora Ratão havia pegado acesso a Gigashed, roubando a conta, e usando a conta da União junto com Sidoka eles roubariam um membro gaúcho, 7-0 no placar. Knuckles ficou depressivo e desativou sua página principal e reserva, encerrando a guerra em 11-0 com Ratão e Bart de MVPs. Terminado o mês de julho, a Egito ganhou sua primeira Copa na história, com Bart sendo bola e caveira da Copa tendo 13 kills. Mês de agosto. Crias do shitpost contra Supremo Egito. Os egípcios começaram a flodar a palavra chacina no grupo da Tropa Fênix sem motivo algum. Nisso todas as uniões do grupo se sentiram ameaçadas, então para evitar um ataque surpresa vindo da Egito, Ione decidiu que ele se tornaria o ataque surpresa. Ione e Carrasco, que era a nova contratação da Crias, denunciaram a página reserva de Bart que caiu horas depois, abrindo 2-0 no placar. Nika daria o troco na conta de Ione, derrubando 10 posts da página dele, mas Ione também revidaria derrubando 5 posts de Nika. Por fim essas denúncias não alteraram o placar, terminando a guerra em 2-0 com Ione de MVP. União Maquis contra Supremo Egito. Irineu, agora pela Maquis, havia tido seu número banido no WhatsApp enquanto acontecia a guerra entre Crias contra Egito, então ele supôs que algum egípcio teria derrubado seu número. Irineu então aproveitou para atacar a conta de Nika, que já estava debilitada por causa das guerras contra Templário e contra Ione, derrubando ela na mesma semana e encerrando a guerra em 2-0 com Irineu de MVP. Encerrado mais um mês, a Crias ganhou a Copa de agosto com Ione sendo bola e caveira da Copa tendo 2 kills. Mês de setembro. Guerras secretas. Como a Celta decidiu não brigar pelo Mundial nesta temporada, 0 foi emprestado para Egito. Supremo Egito contra a União Mange. 0 roubou a conta principal de Mickey, e roubou a União Mange, abrindo 4-0. Depois Ratão fez Mickey desistir de sua conta reserva, terminando a guerra em 6-0 com 0 de MVP. Supremo Egito contra a União Selvagem.
Ratão e Zero excluíram o grupo da União Selvagem, abrindo 2-0 no placar, e Ratão faria o líder Rodinei desistir de sua página, encerrando a guerra em 4-0 com Ratão de MVP. Crias do shitpost contra a União Max. Ione começou a derrubar posts da União Max, fazendo Irineu desativá-la e terminando essa guerra em 2-0 com Ione de MVP. Ao fim da Guerra Secretas, Ratão e Zero levaram o MVP geral da guerra. Ao fim do mês, a Egito ganhou a Copa de Setembro com Ratão e Zero sendo os bola e caveira da Copa ambos com 5 kills. Terminada a estação de inverno, a Egito ganhou sua primeira liga, com Ratão sendo bola da liga e Ratão e Bart sendo os caveiras da liga ambos com 13 kills. Mês de outubro, 7ª Guerra Shitposter. Tropa Fênix contra a União Espartana. Nika manipulou Josuke para roubar a União Espartana, abrindo 2-0 no placar. Jack, que era vice da Espartana, daria o troco derrubando uma conta fake de um membro da Fênix, agora deixando a guerra em 2-1. Mas Nika usaria o método do suicídio de monitor na conta de Jack, derrubando ela e fazendo 4-1. Lula e Lauliet puxariam os dados de Josuke o fazendo desativar sua página, e por fim a Fênix derrubaria a conta de Jojox, terminando a guerra em 7-1 com Nika de MVP alcançando 92% de periculosidade. Supremo Egito contra crias do shitpost, a melhor guerra do ano e para alguns também a melhor da história. A Egito vinha se fortalecendo cada vez mais e se equiparando com a crias em força. Urs era um prodígio egípcio que chamava a atenção de outras uniões por ter adquirido 84% de periculosidade apenas com treinamento. Ione então fez uma oferta para Urs entrar na crias como vice-líder. Urs, como qualquer pessoa, aceitou a proposta tentadora, se tornando o novo vice-líder da crias. Essa foi a gota d'água para Ratão atacar a crias. Já não bastava o 2-0, agora Ione também estava contratando membros da Egito para crias. O plano da Egito seria fazer Sidoca se infiltrar na crias e pegar acesso da União roubando a conta e retribuindo o 2-0 que Ione fez, mas uma série de fatores faria o rumo do plano mudar de direção. Ratão e Sidoca encenaram uma briga falsa no grupo da Fênix. Assim Sidoca conseguiu uma desculpa para se infiltrar na crias e pegar acesso à União após manipular Ione, abrindo 2-0 no placar. A Egito cresceu o olho e queria pontuar mais, então começaram a denunciar Urs com o método do suicídio aprimorado, derrubando vários posts e fazendo Urs desativar a página por medo de cair, aumentando para 4-0. Assim que a crias foi roubada, Lauliet veio com tudo pra cima da Egito. Ele conseguiu acesso à conta antiga da Egito fazendo 4-2. Ione e Irineu ameaçaram Mandy, fazendo ela desistir da página, ficando 4-3. Ratão, com o objetivo de evitar o empate, começou a denunciar Ione em massa com o método do suicídio, conseguindo derrubá-lo horas depois, agora aumentando o placar para 6-3. Com a queda de Ione, Urs voltou e vazou o método do suicídio que ele aprendeu na Egito pros crias. Então todos os crias se juntaram a comando de Lauliet para derrubar Ratão. Com uma avalanche de posts derrubados por suicídio, Ratão caiu na mesma hora, agora 6-5 no placar. Mas ainda no jogo, ShotZN e Macaca conseguiram derrubar a conta de Kid Egípcio, empatando a guerra em 6-6. As duas uniões estavam devastadas, então Lauliet e Ratão chegaram num consenso, estabelecendo um tratado de paz entre crias e Egito que duraria até 2024, encerrando a guerra em 6-6 com Lauliet e Ratão de MVPs. Além disso, Lauliet alcançou 93% de periculosidade, e Ratão alcançou 92% de periculosidade, uma rivalidade extrema. Crias do shitpost contra a União dos Alfas. A Alfas havia retornado, mas Ione ameaçou vazar dados de Magno, que desativou a União no mesmo instante, terminando a guerra em 2-0 com Ione de MVP. Terminada a 7ª Guerra Shitposter, Lauliet foi eleito o MVP geral da guerra. Ao fim do mês, a Crias levantou a Copa de Outubro, com Lauliet sendo bola e caveira da Copa com 8 kills. Mês de novembro, 2ª Guerra Secretas.
Crias do shitpost contra a União dos Machos. Após crias contra Egito, Ione começou a treinar pesado o desenvolvimento de um método novo para proteger a crias e se precaver de uma eventual guerra muito pesada que pudesse colocar a crias em risco. Ione criou o método de denúncia Killer Queen, que na época era um bug nas denúncias, ganhando seu método de ouro, e já utilizando ele contra machos. Ione derrubou 8 machos na denúncia com Killer Queen, e Lauliet derrubou mais 3 machos também com Killer Queen, terminando a guerra em 11-0 com Ione de MVP alcançando 92% de periculosidade. Crias do shitpost contra a União dos Alfas. Ione usou Killer Queen para derrubar 3 alfas, Lauliet derrubaria mais 3, encerrando a guerra em 6-0 com Lauliet e Ione de MVPs. Crias do shitpost contra a União Homelander. Superman voltou pro shitpost cheio de marra falando que iria se vingar da crias. Ione e Lauliet derrubaram Mirosvaldo com Killer Queen, abrindo 1-0, fazendo Superman e Alex quitarem por vergonha, acabando a guerra em 5-0 com Lauliet e Ione de MVPs. União Celta contra a União dos Alfas. Shisui voltou pro shitpost depois de muito tempo, derrubando Orochimaru com Killer Queen, terminando a guerra em 1-0 com Shisui de MVP em sua última guerra como shitposter. Terminada a Segunda Guerra Secretas, Ione foi eleito MVP geral da guerra. União Celta contra a União Japax. Irineu e Josuke criaram a União Japax com o objetivo de derrubar Lula Molusco. Irineu conseguiu derrubar 4 posts de Lula, mas sem sucesso. Lula puxaria os dados de Josuke, fazendo ele desativar 4 contas, e depois roubaria a União Japax, terminando a guerra em 10-0 com Lula de MVP. União Sudão contra a União dos Chapéu de Palha. Capixa recriou a Sudão, e tentou contratar Nordeste para seu elenco, mas Nordeste estava na Chapéu de Palha. Nami, a líder dos Chapéu de Palha, ameaçou derrubar Capixa caso ele tentasse roubar seus membros, então Capixa começou a denunciar Nami e Kagarão por spam, que arquivaram seus posts contabilizando kill, terminando a guerra em 4-0 com Capixa de MVP. Ao fim do mês, a Crias ganhou a Copa de Novembro, com Ione sendo bola e caveira da Copa tendo 20 kills. Crias do shitpost contra a União Celta, a guerra mais aguardada do ano mas que acabou sendo uma guerra comum. Lauliet queria se vingar de Mister pelo ocorrido na 4ª Guerra Shitposter, então Lauliet derrubou o número de Mister, abrindo 1-0 no placar, mas Lula não deixaria a Celta perder, e roubaria o membro Loli Cria empatando a guerra em 1-1, ao fim da guerra Lula e Lauliet levaram os MVPs, com Lula alcançando 93% de periculosidade. Supremo Egito contra a União dos Chapéu de Palha. Nami estava se achando muito após a guerra contra Sudão, Ratão não gostou nada disso e criaria seu novo método de reset Tesseract, ganhando seu primeiro método de ouro. Ratão usou uma conta fake para atacar Kagarão, que teve seu celular e número de telefone resetados pelo Tesseract, abrindo 4-0, depois Ratão ameaçaria Kagarão utilizando dados obtidos pelo Tesseract, fazendo ele desativar sua página aumentando para 6-0. Irineu voltaria para ajudar a Egito, primeiro ele derrubaria a conta primária de Josuke, e faria Josuke desativar sua página reserva com ameaças, agora 10-0, e por último puxaria os dados de Nami, fazendo ela desativar sua página e excluir a União dos Chapéu de Palha, encerrando a guerra em 14-0 com o Ratão de MVP, e Irineu alcançando 92% de periculosidade. Crias do shitpost contra a União dos Chapéu de Palha. Kagarão voltou pro shitpost 2 semanas depois da guerra contra Egito, mas seria ameaçado por Macaca, desativando sua página novamente e terminando a guerra em 2-0 com Macaca de MVP. Terminado o mês, a Egito ganhou a Copa de Dezembro, com Ratão sendo bola da Copa, e Ratão e Irineu sendo os caveiras da Copa com 7 kills. Ao fim da última estação, a Crias ganhou a Liga de Primavera, com Lauliet sendo bola e caveira da liga tendo 29 kills. Terminada a temporada, 2 uniões foram coroadas, a Crias ganhou seu segundo título mundial na era Lauliet,
e a Egito finalmente ganhou seu primeiro Mundial depois de bater na trave muitas vezes. Lauliet também ganhou seu segundo overall diamante. Em feitos, Lauliet, Ione e Ratão ganharam a bola de ouro, com Ione sendo o primeiro atacante a ganhar uma bola de ouro. Lula 0 e Irineu levaram a bola de prata, Bart e Nika ficaram com a bola de bronze. Nas kills, Lauliet levou sua segunda caveira de ouro com 34 kills, Ione bateu na trave e ganhou a caveira de prata com 32 kills, e Ratão ganhou a caveira de bronze com 23 kills. Na periculosidade tivemos muita briga. Lula e Lauliet ganharam a Excalibur de ouro com 93%, sendo a terceira de Lula e a segunda de Lauliet. Ione, Irineu, Ratão, Nika e Zero ficaram com a Excalibur de prata tendo 92%, um empate quíntuplo, e Bart levou a Excalibur de bronze com 91%. A revelação do ano, Sidoca ganhou a Estrela de Ouro como melhor estreante da temporada. Lauliet e Ratão ganharam a Ponta de Ouro, a segunda de Lauliet. Irineu e Zero ganharam a Meia de Ouro, a segunda de Zero. Ione ganhou o Atacante de Ouro. Urs ganhou o Volante de Ouro.